Oi, aqui é o Bruno Piva, especialista em despertar o gosto pelos estudos em crianças e adolescentes. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes de como o programa Meus Filhos Estudam Sozinhos pode ajudar você a ter filhos independentes nos estudos em 6 semanas. Eu não vou te ensinar palavras mágicas, não é isso. Se você está esperando isso, esse programa não é para você. São passos e atividades simples que toda mãe, pai ou responsável pode fazer para mudar para sempre como seus filhos encaram os estudos. E se eu te dissesse que é possível você chegar em casa e ver o seu filho estudando sem você ter que mandar, melhorar a relação com ele e fazer ele tomar as rédeas do próprio estudo. E de quebra, ainda ter mais tempo livre e de qualidade para passar com a sua família e fazer as coisas que você gosta. Você ia acreditar? Talvez, olhando para sua realidade de hoje, para o caos que deve estar a sua casa, para a luta diária para que ele saia do celular ou do videogame e ainda faça as lições de casa, ou então sentir a frustração de já ter tentado de tudo para fazer ele estudar sozinho, sem precisar mandar, ou ainda se sentindo desesperada de ver que ele não está no caminho e que ele pode se tornar um Zé Ninguém. Realmente, pode ser que você tenha a sensação de que isso é impossível acontecer na sua casa. Mas, depois de ajudar com o meu método milhares de famílias, eu posso te garantir que isso só não é possível como é possível para você. Esse curso, Meus Filhos Estudam Sozinhos, foi divisor de águas na minha vida. Eu consegui fazer com que meu filho sentasse no quarto dele e estudasse sozinho, sem a minha interferência e sem o meu estresse, né? Isso me deu calma e sabedoria para eu conduzir essa fase da vida de adolescência. A comunicação melhorou muito, a interação melhorou muito, a relação melhorou muito, as notas melhoraram muito. Agora ele já tem mais responsabilidade para fazer o trabalho, ele já tem mais responsabilidade com o dia de prova, ele se preocupa com o dia de prova, se preocupa em estudar. Então o que a gente foi percebendo? Um amadurecimento. Do primeiro bimestre para o segundo, ele tem 11 matérias. Do primeiro e segundo bimestre, ele ficou em quase 80%. 8, 7... notas abaixo da média. A média do colégio dele é 7. Nesse último agora, depois das mudanças, ele ficou em uma única, de modo que, com certeza, tivemos muito ganhos. A nossa família, eu acho que na forma dele, está mais tranquilo. E teve uma em específico, por exemplo, história. Ele não gosta muito. Então faz assim, procura você entender aquela matéria de outra forma. Não sei se você quer me ajuda. Não preciso. Aí ele entrou no YouTube, procurou um monte de vídeo que tem e tal. E aí ele começou a falar, mãe, você não acredita, eu tô adorando história. Você sabe que aquele Piva tem razão? O programa eles ajudou a gente imensamente como família, né? Criando clima, criando conexão. A gente tá assim, ele se entrosou o tempo todo com a gente, então realmente a gente tá muito mais leve. Hoje a gente pode dizer que somos melhores pais nessa parte de estudo, a gente tá muito mais tranquilo, a gente tá com rotinas, a gente tá com combinados e estamos mais felizes mesmo. Falo que foi um anjo que apareceu na minha vida, porque mudou assim, da água pro vinho, até ler eu tô conseguindo ler, coisa que eu não conseguia fazer antes. E então assim, só tem ganhos. Quem conseguir entrar no curso só tem a ganhar. Eu falo que cada centavo investido valeu a pena. Para a gente aqui foi muito danosa a questão da pandemia. Teve momentos muito difíceis, a gente teve que pedir apoio de psiquiatra, de psicólogo, e aí a psiquiatra diagnosticou com TDAH. TDAH. Um dia eu lembro que numa das interações eu falei, não sei por que aconteceu, de repente ele começou a tirar 9,5 e tal. Depois dele gabaritar as provas de redação, acho que eu tô bem feliz, as coisas melhoraram bastante. Ele largou o celular nas aulas, ele passou a assistir às aulas com a câmera aberta, isso acho que foi uma das coisas mais legais, porque agora ele voltou a interagir com os professores. Eu nem acreditei, porque ele pegou todo de mãe. Eu vou começar já uma semana antes, tá? Começar a estudar. Tá bom. Aconteceu, assim, dela pegar e fazer o dever sozinho, né, que, assim, nem imaginava, eu queria muito, sabe? Quando ela fez o primeiro dever sozinha, que eu falei assim, já acabou, já acabei, mãe. Eu falei, nossa, filha, parabéns, arrasou. E as notas começaram a vir, e realmente todas acima da média. Eu tinha um menino que não fazia as coisas de jeito nenhum, e agora eu tenho um menino que simplesmente, quando eu chego em casa, tudo bem, alguma dificuldade? Não, mãe, tudo bem, já fiz tudo, já arrumamos mochila, tá tudo arrumado. É incrível, parece mágica, mas é verdade. Eu fui do desespero à felicidade plena. Antes era o tempo inteiro atrás. E hoje, com essa autonomia deles, eu dei uma boa relaxada, assim, sabe? Ele estuda sozinho, ele pede ajuda. Porque agora a autoestima dele melhorou. Ele não se sente um fracassado, ele sabe que ele tem capacidade,
ele sabe que ele pode, sozinho. Obrigada, viu? O que me deixa mais feliz é ver um número enorme de mães e pais que se dedicaram ao programa e afirmaram ter filhos com mais autonomia nos estudos e estão ainda mais próximos deles. Sem falar que algumas mães contaram que até o casamento melhorou por terem mais tempo para ficarem com os maridos. Algumas gravaram depoimentos em vídeo que você assistiu ao longo da Semana do Filho Estudioso, e nesse momento eles estão disponíveis aqui embaixo em algum lugar. Se nós fôssemos assistir as emocionantes histórias de toda essa transformação, esse vídeo ia ficar extremamente longo. E o que eu posso te afirmar é que essa metodologia simples, rápida e de fácil aplicação no dia a dia das famílias evita brigas desnecessárias, acaba com aquela sensação de frustração e desespero e transforma a sua casa em um ambiente muito mais leve e acolhedor, o que torna o local propício para os seus filhos estudarem sem você ter que mandar ou mesmo sem você estar em casa. Você já deve ter percebido, através dos meus conteúdos, que existe sim um outro jeito de ajudar o seu filho. Então, continua aqui comigo, porque agora eu vou te mostrar como exatamente vai funcionar a próxima turma do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. Isso fará com que você encontre a solução para o seu filho ser independente nos estudos e melhorar a rotina e a vida dele. Mas como que eu cheguei nesse resultado? Antes de me tornar um professor particular, criar um método próprio e ser referência na área de educação com mães e pais do mundo inteiro me acompanhando, eu era como ele. Eu não acreditava no meu potencial, eu simplesmente não fazia as lições de casa. Eu me sentia incapaz, eu ficava com preguiça e eu enrolava a tarde inteira para fazer as minhas obrigações. E quando eu disse para minha mãe que eu odiava matemática, ela chamou uma professora particular. E foram 7 anos de luta e sofrimento até eu entrar na faculdade e superar esse desafio. E foi lá que eu aprendi a estudar. Em um determinado momento surgiu a oportunidade de eu dar uma aula particular de matemática para um aluno que estava passando por algo muito parecido que eu estava. Eu fiquei com medo. Afinal de contas, quem era eu para conseguir dar aula? E a minha mãe falou assim para mim: filho, você não precisa saber tudo sobre matemática. Você só precisa ajudar esse menino a dar o próximo passo. Ele precisa saber um pouquinho mais agora. E eu fui lá dar aula e quando eu vi o sorriso desse meu aluno fazendo assim, ó, é só isso? E eu falei, é só isso. O olhinho dele brilhou e foi aí que eu me apaixonei por ensinar. Isso só foi possível porque eu consegui me colocar no lugar dele. Porque eu sabia quão difícil era não saber algo que todo mundo parecia que sabia, mas ele estava com dificuldade. Foi graças a conseguir me colocar no lugar do meu aluno, por saber o que ele estava passando, que eu consegui ajudá-lo. Mesmo ele sendo disléxico. E eu nem sabia o que era isso. Depois, com o sucesso desse primeiro aluno, o boca a boca começou. E na época, eu tentei explicar a maneira como que eu estudava para os meus alunos. E percebi que precisava aprender mais sobre o cérebro e a mente humana. Afinal, o que funcionava para um, não funcionava para todos. Nesse momento, eu fui atrás das pesquisas mais modernas sobre a ciência do aprendizado, dentro e fora do Brasil. Fiz cursos e me capacitei com as maiores autoridades mundiais no assunto. Depois de muito estudar, aplicar e aprimorar, eu desenvolvi um método que funciona não só para os professores que trabalham comigo, mas para os pais aplicarem em suas casas. No começo, eu restringia esses ensinamentos aos pais dos alunos que tinham aula particular com a minha equipe, pais com os filhos estudando nas melhores e mais exigentes escolas de São Paulo. Mas chegou um momento que eu não estava dando conta da demanda. Eu tinha que organizar a minha agenda entre as minhas aulas, as consultorias, orientar os pais com os alunos com mais dificuldade e ainda apoiar os professores. Fora toda a parte administrativa. Isso me incomodava demais, porque toda vez que eu vejo uma criança ou adolescente duvidando do seu potencial, achando que é burro e desistindo de sonhar e de ter um futuro brilhante por conta disso, eu me sinto mal. Eu sinto que eu tinha que conseguir ajudar, mas eu não estou conseguindo chegar até eles. Então, eu tive uma ideia. A ideia de compartilhar os meus conhecimentos na internet e ensinar aqueles que mais influenciam, mais amam, e eu tenho certeza que serão os melhores agentes de transformação na vida dessas crianças e adolescentes. Você, mãe, pai ou responsável. Eu comecei aos poucos a gravar vídeos para a internet, o que não é nada fácil, né? E, como consequência, os resultados começaram a aparecer. Hoje, ver as histórias emocionantes de filhos que despertaram gosto pelos estudos, como o da Cláudia, da Fabi, da Lili, da Gisele, da Andréia, da Elis e de outras mães e pais que participaram do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos, me faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo, de que essa é a minha missão. E você pode até perguntar, mas Bruno, vale a pena para você compartilhar isso com outros pais? Se meu filho aprender a estudar sozinho, você e seus professores vão ficar sem aula. E a resposta é, todo professor adora ensinar, mas para que a gente ensine algo a alguém, essa pessoa precisa querer. Se eu ensino você a despertar o gosto pelos estudos no seu filho, isso só torna o caminho dos bons professores mais fácil e impactante. Nós, que somos apaixonados por educação, queremos esses jovens desenvolvendo todo o seu potencial e mudando o mundo para melhor. Se eu posso ensinar você a ser o agente de transformação na vida do seu filho,
e multiplicar e acelerar esse impacto, melhor. Quando eu limito esses conhecimentos que melhoram muito o desempenho escolar e a harmonia dos lares somente às famílias que conseguem um horário na minha agenda ou estão geograficamente perto de mim, o meu impacto é limitado. E não é isso que eu quero. Eu cansei de ver mãe e pai de castigo perdendo horas valiosas de seus dias sem poder fazer as coisas que gostam para ficar grudado igual chiclete tentando fazer o filho estudar. Eu cansei de ver criança e adolescente estudando do jeito errado e se sentindo incapaz por uma simples falta de método. Eu cansei de ver mãe e pai frustrado e desesperado porque não conseguem ajudar os próprios filhos. E por causa de tudo isso, faz parte da minha missão de vida mudar essa situação. Eu quero te convidar para ser o responsável por essa transformação na vida do seu filho ou da sua filha. Assim, você nunca mais vai precisar mandar ele estudar e ele será independente nos estudos em 6 semanas. Eu já estou muito feliz e emocionado com os resultados gerados somente na Semana do Filho Estudioso. Ver essa quantidade enorme de mães e pais mudando suas atitudes tão rápido e formando uma comunidade de agentes transformadores era algo realmente inimaginável para mim uns anos atrás. E isso foi só uma pequena fração do que abordamos no programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. Se nesses 4 vídeos eu já consegui te mostrar vários erros, quebrar mitos e mostrar passos simples que qualquer mãe ou pai pode dar para transformar a vida de seus filhos, imagina ter um passo a passo detalhado e passar 6 semanas comigo, te ajudando a trilhar esse caminho para fazer do jeito certo, com a segurança de quem já ajudou várias famílias a passarem por isso. Imagina despertar o gosto pelos estudos no seu filho nas próximas 6 semanas. Para te ajudar nessa jornada, orientar e mostrar como implementar o método PIV educacional que já ajudou milhares de crianças e adolescentes a transformarem suas vidas nos estudos, eu criei o programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. O que é o programa Meus Filhos Estudam Sozinhos, Bruno? É um treinamento online de 6 módulos com tudo o que você precisa saber para despertar o gosto pelos estudos no seu filho ou na sua filha. No programa, você vai aprender todo o passo a passo desse método para implementar aí na sua casa. Para respeitar o seu tempo, os vídeos são curtos e têm em média 10 minutos. Já durante as primeiras aulas, você vai começar a notar algumas mudanças no comportamento dos seus filhos, como por exemplo, chegar em casa e as tarefas já estarem feitas. Hoje mesmo ele me ligou, estava trabalhando. Mãe, já fiz as aulas, já estudei, inclusive já estudei um pouco mais de inglês e espanhol. Eu falei, ótimo, filho, que bom. Então assim, eu tô percebendo o gosto pelo estudo. Ele está gostando de estudar. Aí eu cheguei e falei, e aí, galera? E a tarefa lá? Aula, já fiz. Se quiser olhar, tá lá, já publiquei. Tipo assim, me esquece, que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Você não vai precisar mais mandar eles estudarem. E ele, por vontade própria, fazia um roteiro de estudo e me levava, eu não cobrava mais. Já eu acho que na 4ª semana, me levava e dizia, mãe, olha, eu fiz isso, isso e isso, e tu pode me dar ok? Mãe, tu pode me prestar teu e-mail para me mandar para a professora? Eu comecei a ver que ele começou a ter essa independência. Coisa que eu nunca nem tinha visto, ele já preparou tudo da escola dele, já botou o material, a fardamento já tá ali, eu fiquei assim, admirado, coisa que ele nunca fez. Aí eu também ganhei um piano de presente, mas ele ficava lá fazendo as tarefas dele e eu ia com o meu piano, eu ia fazer meu curso de inglês. Enquanto era na época de prova, ele mesmo repetia as lives das aulas, ele mesmo, coisa que eu nunca tinha visto. Ele pegava e ia estudar a matemática dele, repetindo a aula todinha e fazendo cálculo. Meu Deus, eu ficava emocionada com aquilo. Se sentir realizada como mãe ou pai. E eu me sinto agora muito mais realizada e me sinto mais presente na vida dele. Hoje ele olha pra mim e fala assim, mãe, eu tenho trabalho de casa de história. Coisa que antes ele nunca falaria. Nunca ia chegar pra mim e me dizer assim, mãe, tenho trabalho de casa de história. Eu ia ter que entrar lá no site da escola pra olhar se ele tinha trabalho de casa. Ia ter que cobrar dele que ele tinha que fazer o trabalho de casa. Agora não. Eu tenho trabalho de casa de história, eu vou fazer, daqui a pouco a gente conversa, assim que ele fala. Então assim, acho que ele criou um senso de responsabilidade porque a gente criou uma parceria. Eu tô realizada. Eu tô realizada. O que tu colocas assim nos seus vídeos não é só para o estudo, porque é para uma vida, sabe? Eles estão vendo as coisas diferentes, é para a vida. Eu estou impressionada assim, eu voltei a estudar, eu estou fazendo o que eu gosto e eu estou aplicando coisas que tu fala para mim. Então isso é muito bom, só veio melhorar aqui. No primeiro módulo, você vai entender a fundo a comunicação cristalina através da técnica O Tempo Fechou. Isso vai te ajudar a fazer o seu filho te ouvir para que você pare de falar com as paredes. Quando o seu filho se sente ameaçado de alguma maneira, ele entra em modo de defesa e o tempo fecha na cabeça dele.
e como consequência ele para de te ouvir. Aqui eu vou te explicar exatamente como não fazer o tempo fechar na cabeça do seu filho. Vamos elevar a comunicação entre vocês para um outro nível. Um nível em que ele realmente te escuta e te entende. No segundo módulo, a gente vai tirar um peso das suas costas. Você vai aprender como montar o seu time através de uma colaboração construtiva, porque ninguém precisa passar por isso sozinho. Vamos te ajudar a definir quais são as pessoas essenciais para esse processo de mudança e quais papéis elas terão. Te guiarei para que elas te apoiem e sejam seus olhos e ouvidos quando você não está por perto. No terceiro módulo, vamos aprofundar o tempo de respeito. Você vai aprender a técnica de 10 em 10, onde vamos dar os primeiros passos para criar um hábito de estudo no seu filho. Aqui, vamos evitar que ele pegue aquela birra dos estudos. Vou te mostrar como introduzir esse hábito no ritmo certo, para que não seja demais e ele desista, nem de menos e ele não tenha resultados. No quarto módulo, eu vou te ensinar como ganhar dias de vida. Te ensinarei a argumentação exata para você usar com seu filho para que ele estude porque quer e ainda você vai ganhar tempo para fazer aquelas coisas que gosta. Além disso, ensinarei técnicas para melhorar a memória do seu filho. E aluno com boa memória, além de melhorar as notas, não esquece de fazer lição de casa, não é mesmo? No quinto módulo, vamos conversar sobre o autocuidado, através da ciência do sucesso. Você vai saber como realmente pode influenciar positivamente a vida dele, baseada na neurociência e nos estudos mais avançados sobre o tema. Essas informações vão te deixar mais segura de saber que está no caminho certo. Também vou mostrar quais são os passos que você precisa dar para ajudá-lo a ser bem-sucedido nos estudos e na vida. No último módulo, vamos falar sobre direção, foco, o que falta você saber para dar conta do recado e ainda o que falta você saber sobre desempenho escolar. Pais que não sabem disso criam filhos dependentes e vivem sem tempo. Então, definiremos juntos o que você pode e não pode controlar para que assim atuemos em cima do que vai dar resultado mais rápido. O que vai acontecer depois de passar pelos 6 módulos? Algumas das mudanças que vamos fazer levam um tempo para terem um resultado perceptível, mas ao final dos 6 módulos, a relação com os estudos do seu filho já terá mudado e os resultados disso permanecerão com vocês para o resto da vida. Você estará mais segura que está fazendo tudo certo para garantir um bom desempenho escolar. Agora, Bruno, qual é o valor do programa? E eu volto essa pergunta para você. Quanto vale ter filhos independentes nos estudos, seguros de seu potencial e capazes de aprender o que quiserem? E, como consequência, poderem conquistar o que eles sonham? Quanto vale chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e as tarefas do seu filho estarem prontas e vocês conseguirem passar um tempo de qualidade juntos, sem ter que brigar por conta da escola? Quanto que vale poder dormir tranquila, porque você sabe que está no caminho certo, no caminho para que ele seja independente? Quanto que vale não se sentir mais a pior mãe ou pai do mundo e não ter que sentir o desespero da falta de interesse pelos estudos do seu filho? Quanto que vale o seu filho, o seu marido ou a sua esposa com tempo de sobra para fazer aquilo que realmente gostam? Toda decisão tem um custo. Agir e ficar parado tem um custo. Então, de qualquer jeito vai custar alguma coisa. Entrar ou não entrar. Quanto tem custado para você não resolver essa questão na raiz? Quanto custa ter que pagar uma faculdade particular, por exemplo, porque o seu filho tem preguiça ou porque ele acha que ele não é capaz de passar numa faculdade pública? Quanto vai custar ver o seu filho se transformar em um Zé Ninguém? E mais, quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua relação com o seu filho ou com a sua filha? Quanto custa um ano perdido? Esse é o custo que você precisa calcular. Pelos meus cálculos de engenheiro, mesmo que esse programa custasse 15 mil reais, ainda vale a pena. Afinal, eu já vi pais gastarem mais de 30 mil reais em aula particular só em um ano. Mas eu tenho uma missão. Eu acredito que todos somos capazes de atingir o nosso objetivo e de ter sucesso. Antes de te dizer qual será o valor dessa turma, do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos, eu resolvi adicionar alguns presentes nesse programa que já é incrível. O bônus número 1, o grupo de apoio de mães e pais. Esse bônus já vai te ajudar no passo número 3. Você terá um grupo incrível de mães e pais que buscam a mesma coisa que você, a autonomia dos filhos. Saber que você não está sozinha nessa caminhada traz uma paz inestimável. E o que eu vi as mães das outras turmas aprendendo com esse grupo não dá para descrever em palavras. Esse bônus não tem preço. O bônus número 2. Os segredos do aprendizado acelerado. Esse é o meu curso com as técnicas mais avançadas para melhorar o desempenho escolar. Depois que o seu filho despertar o gosto pelos estudos, ele vai querer mais. E nesse bônus eu vou te falar sobre como aprender mais rápido e melhor. Esse é um bônus duplo, pois você vai poder utilizar essas técnicas também. Sabe aquele tempo que a gente perde tentando lembrar de uma informação importante? Ou mesmo uma fórmula na hora da prova? Já imaginou nenhum dos dois perdendo esse tempo que é tão precioso? Seu filho não precisa olhar o caderno o tempo inteiro depois disso. Ele não vai esquecer mais as fórmulas na hora da prova. São técnicas usadas por estudantes de medicina
concurseiros ou mesmo palestrantes profissionais para melhorar a memória e o aprendizado. As pessoas pagam muito caro por esse benefício no futuro e você e o seu filho vão poder utilizar isso agora. Eu já vi cursos como esse custarem $500 e isso daria mais ou menos uns R$2.500, depende da cotação do dólar, né? Isso aqui é um presente para você. E ainda tem mais. Muitas mães e pais me pedem todos os dias para que eu converse com seus filhos e eles esperam que um milagre aconteça na sua casa, mas essa conversa só faz sentido se você implementar os conhecimentos que o programa te ensina antes. Se você não mudar, eles não mudam. Por isso, eu resolvi fazer o seguinte. Como forma de incentivo para você aplicar tudo o que vai aprender, ao final do programa eu vou abrir uma exceção e agendar uma conversa especial com os filhos das famílias que concluírem o programa. Nessa conversa, eu vou ajudá-lo a solucionar as dificuldades que ele tenha com o aprendizado, vou dar dicas de estudo e dicas de rotina, e o que mais eu achar necessário para ajudar no futuro escolar deles. E mais, o que eu perceber necessário para que ele tenha um futuro promissor, assim como você sonha. E para fechar os presentes dessa turma, o preferido dos meus alunos é esse aqui: 6 encontros de mentoria em grupo ao vivo. Nesses encontros, frente a frente, eu vou olhar para a sua realidade, para as dificuldades que você vive com o seu filho ou com sua filha, e também vou te acompanhar nas possíveis dificuldades que possam surgir ao implementar o método. E aprofundaremos nas principais dúvidas de cada módulo ao longo de todo o programa. Nesses encontros, vamos trabalhar situações reais do seu dia a dia. Como é um encontro em grupo, você pode aprender não só com as suas dificuldades, mas também com as dificuldades das outras mães e pais que podem antecipar possíveis obstáculos que você nem sabia que ia ter algum dia. Se eu fosse te cobrar a parte por todos esses encontros, não sairia por menos de R$5.000, porque esse é o valor que será vendida a minha mentoria em grupo a partir do próximo ano. E eu quero te dar isso de presente para você que se inscrever nessa turma do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. Você vai levar totalmente de graça como parte do pacote. Mas Bruno, e se eu não puder participar desses encontros? Não tem problema. Todos os encontros vão ser gravados para você ver e rever quantas vezes você quiser. Essas mentorias vão ficar disponíveis no nosso portal por 1 ano para você que entrar agora. Vamos recapitular tudo o que você terá ao se inscrever no programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. O bônus número 1, grupo de apoio com valor inestimável. O bônus número 2, os segredos do aprendizado acelerado, R$2.500. O bônus número 3, uma conversa com seu filho com valor inestimável. O bônus número 4, 6 encontros de mentoria em grupo por R$5.000. Contando somente com os bônus, eu já poderia cobrar por esse programa R$7.500. Agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que para garantir que a nova turma inicie o quanto antes e que o grupo caminhe junto nesse processo de transformação, as nossas inscrições ficam abertas por pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo mesmo, tá, gente? Agora, a boa notícia é que faz parte da minha missão de vida ajudar o maior número de crianças e adolescentes que eu puder. E por isso, eu tentei fazer esse programa o mais acessível possível. Você não vai precisar pagar R$7.500 para ter acesso ao programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. O valor para essa turma será somente 12 vezes de R$145,95, ou à vista, R$1.498. Tá muito barato, gente. E os 100 primeiros eu vou dar um presente extra, o curso Despertar o Gosto pela Leitura, no valor de R$597. Então agora, se você está decidida a despertar o gosto pelos estudos no seu filho ou na sua filha e garantir um futuro brilhante para eles, aperta o botão que está aqui embaixo e garanta logo a sua vaga. Depois, não adianta chorar se as vagas se encerrarem. E se ainda assim você estiver com medo de que não vai funcionar na sua casa porque você já tentou de tudo, ou ainda só porque está com medo mesmo, eu vou te dar 2 garantias. A primeira é uma garantia incondicional. Se em até 15 dias, por algum motivo, você não achar que foi a melhor decisão que você tomou para o seu filho ou para sua filha, basta você me enviar um e-mail e eu te devolvo cada centavo pago pelo programa. E ainda, a gente vai continuar amigo, não tem problema nenhum. Mas se você decidir continuar, eu vou te dar uma segunda garantia. A minha garantia de resultado. Funciona assim: se depois de 6 semanas, feito todos os exercícios, assistido todo o programa e implementado todas as técnicas, nada mudar aí na relação com seu filho ou com a sua filha, eu farei uma consultoria com você. Te acompanharei pessoalmente por mais 60 dias. E se mesmo depois da consultoria ele não mudar nada a relação dele com os estudos, eu devolvo o dobro do seu dinheiro. Eu faço isso porque eu sei que o meu método funciona. E não vão ser essas 12 parcelas que vão mudar a minha vida, mas podem ser essas mesmas 12 parcelas que mudem a vida do seu filho. Quanto vale o futuro do seu filho para você? Agora, depois de saber tudo isso,
você tem 3 opções. A primeira opção é continuar do jeito que tá, ignorando tudo que você descobriu aí na Semana do Filho Estudioso, ver o seu filho crescer desacreditado, achando que é burro e te deixando estressado e frustrada por conta disso. A opção número 2, fazer sozinha, tentar errar e acertar e descobrir talvez uma forma que funciona, mas você pode gastar muito mais tempo com reprovação, professor particular, médico e até remédio por conta desse estresse todo gerado. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? E você pode chegar no final e não conseguir nada. E talvez se sentir a pior mãe ou pai do mundo. Ou a opção número 3, que vai te trazer muito mais paz, tranquilidade, segurança e tempo. Você vai aprender com mais de uma década de experiência da PIV Educacional, ajudando milhares de crianças e adolescentes a despertar o gosto pelos estudos. Ver o seu filho estudando sozinho em 6 semanas, tirando notas melhores e vivendo feliz e com propósito. E principalmente, tendo tempo para você fazer o que mais gosta de fazer. De qualquer forma, eu sei que eu entreguei um conteúdo de excelente aplicabilidade para você na Semana do Filho Estudioso. E eu espero de coração que você tome a melhor decisão para o futuro do seu filho ou da sua filha. Vai lá e aperta o botão que está aqui embaixo para se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, você ainda pode mandar um WhatsApp para o número que está escrito em algum lugar aqui embaixo ou no chat que tem na próxima página. Um grande beijo e eu te vejo do outro lado. Na nossa plataforma incrível, que tá linda, uma gracinha! Juro, o Vitor fez um excelente trabalho. Gente, só façam. Depois eu quero que vocês falem para mim se não valeu a pena. É tão bom chegar nesse momento que o curso acabou e deu certo. Meu filho estuda sozinho, viu, Bruno? Eu recomendo 100%. É um curso de 6 semanas, é muito tranquilo, pode ser adaptado à rotina de cada um e é leve. É leve, você sai mais leve também. Nem sei, assim, se o quanto vale tem condições de estimar financeiramente, sabe? Pra mim, valeu, assim, a adolescência das minhas filhas, eu acho que valeu a minha vida, na verdade, assim, com as minhas filhas, sabe? Não tem preço. Eu entrei, assim, um pouquinho com o pé atrás, mas vocês vão ficar maravilhados com o curso, porque, assim, igual eu falei, é um curso que tem uma abordagem completamente diferente do que eu estava vendo na internet. Eu acho que eu até escrevi lá que eu achei que fosse mágica, porque eu tava escrevendo, Davi chegou da escola. E ele falou assim, mãe, preciso almoçar porque eu tenho muita atividade para amanhã. Aí eu falei, ai, gente, meu coração, eu falo com você, ficou quentinho. Eu falei, gente, como isso aconteceu? Valeu a pena, super valeu. Inclusive, já indiquei para várias pessoas. O que eu falaria para elas é o seguinte, que elas têm que entrar agora. Vale muito a pena, desde já, elas entrarem. Até mesmo porque, Bruno, esse curso, para mim, ele abriu uma porta para o autoconhecimento. Eu acho que é um investimento em nós mesmos, não pense que é um investimento no nosso filho, no futuro, não, é para nós mães, para a gente a aprender a ser melhor, ser um pouquinho melhor cada dia. Eu acho que é sempre isso importante, vale a pena. Eu adorei, Bruno, você sabe que eu olho do coração, recomendo vocês de olhos fechados para todo mundo, isso é luz na nossa vida. Se a gente pode pagar, a gente paga porque tem um retorno imediato. Eu te digo imediato porque poucas semanas tu vê um resultado, tu mexe na estrutura familiar, tu não transforma só uma pessoa, tu não está transformando só o João Rafael, tu está transformando toda uma família, sabe? A minha família. E hoje eu vejo mais, sabe, esse olhar, assim, aquele brilho no olhar do meu filho. Isso é muito bom. Isso é uma realização. Eu escutar um grito de felicidade, quando eles estão assim, aquela animação dele é muito boa. Dele, da minha filha também, aquele sorriso, aquela gargalhada. Tem coisa melhor do que gargalhada de filho? Não tem, não. Tu vai ver. É a melhor coisa do mundo.